aí, galera, tudo beleza? Então vamos aí dar continuidade às nossas aulas, né? Eu sou Flaviano Félix, professor de Física da EREM Bezerros. E aí a gente viu nas aulas passadas, a gente começou a estudar a parte de associação de resistores, né? Então já vimos aí a associação em série, a associação em paralelo e agora a gente vai ver a associação mista, tá? Então, a associação mista, você vai usar justamente tudo que você viu lá na associação em série e em paralelo. Então, você vai agora juntar os dois, né? Porque, justamente como diz o nome, vai ser agora tudo misturado. Então, a associação mista, né, são associações que você tem partes em paralelo, partes em série. Tá? E aí você vai ter todo um jogo aí para conseguir resolver e descobrir o resistor equivalente da questão. Bom, então aí a gente já vai começar com exemplos, tá? Porque não tem muito o que falar. É aplicar o que a gente viu lá na associação em série, na associação em paralelo, beleza? Então vamos ver aqui. A gente vai ver aqui esse primeiro exemplo que diz o seguinte. Então determina a resistência equivalente das associações. Então, primeira coisa que você tem que ver, dá uma olhada na associação, de modo geral, e tenta ver o melhor caminho, né? Por onde começar, tá? Essa aí é bem simples e aí fica bem claro que a melhor parte para a gente começar seria essa aqui, ó. Tá? Então você tem aí uma associação em paralelo e você pode transformar esses dois resistores em um só, ok? Então você tem aí um resistor de 20 ohms e um resistor de 30 ohms associados em paralelo. Aí é só lembrar das regrinhas que a gente viu lá, tá? Então, como eu tenho dois resistores associados em paralelo, eu posso aplicar aqui a seguinte regrinha, né? Multiplica os dois resistores e divide pela soma dos mesmos resistores. Então, você tem aí 20 e 30 ohms, então vai ficar 20 multiplicado por 30 dividido por 20 mais 30. E aí 20 multiplicado por 30 dá 600, 20 mais 30 dá 50, então você tem aí agora 600 dividido por 50, e aí você tem que essa parte aí, né, ela pode ser transformada em um resistor só, valendo 12 ohms, tá? Então ele vai ficar da seguinte forma, vai ficar um resistor só, agora eu tinha 2, agora fica somente um, valendo 12 ohms. E aí o que é que acontece? Agora eu tenho uma associação em série, né? Então está em série aí esse de 12 com o de 50. Então, na associação em série, o que é que a gente faz? É simplesmente somar os resistores. Então eu vou pegar esse resistor equivalente 1, que a gente fez, acabou de calcular, e somar com esse outro aí que eu vou chamar de resistor 2. Então a gente tem aí que é 12 mais 50. E a resposta aí é 62 ohms. Beleza? Então veja, não tem muita dificuldade, né, quando são esses casos mais simples, tá? Existem casos bem complicados, certo? Mas a gente vai começar por esses mais simples. No Enem, a maioria das questões no Enem, eles trabalham questões de nível fácil para médio. É muito difícil eles colocarem questões complicadas sobre isso aí, tá? Então, desenrola bem esse básico aí. Vamos ver mais um exemplo, né? Então esse próximo exemplo aqui, veja que eu já tenho um desenho um pouquinho mais complexo, né? Mas se você olhar bem, dá para começar por onde aí, né? A gente tem aqui esse primeiro resistor aqui, aí o fio se divide em 3, passa pelos 3 resistores, se junta novamente e vem para esse outro. Então não dá para a gente mexer nem nesse primeiro e nem nesse último aqui, né? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com esses do meio aí, que estão em paralelo. Tá? Então a gente tem aí 3 resistores iguais em paralelo. Aí é só lembrar lá que tem aquela outra regrinha, né? Associação em paralelo, resistores todos iguais. O que é que a gente pode fazer? A gente vai aplicar a regra, pega o valor de um só e divide pela quantidade de resistores. Então eu tenho aí cada resistor valendo 4 ohms e vou dividir por 3, que são 3 resistores.
Então 4 dividido por 3 ohms, 4 terços ohm. Quiser dividir aí, não tem problema, tá? Mas eu vou trabalhar com fração, eu acho melhor. Então eu vou deixar minha resposta para essa parte assim. E aí o que é que vai acontecer? Esses 3 resistores vão se transformar em um só. Então eu vou ter aí, ó, 4 ohms, o primeiro resistor, né? Esses 3 viraram 4 terços de ohm, e o último resistor lá que a gente tem de 4 ohms também. E agora eu tenho uma associação em série. E aí o que é que eu vou fazer? Somar isso aí, né? Porque a resistência equivalente na associação em série é simplesmente somar os resistores. Então a gente vai somar 4 mais 4 terços mais 4. E aí eu tenho uma soma de fração com um denominador diferente, mas só tem um denominador, então não precisa tirar MMC. O denominador comum vai ser o próprio 3. Tá? E aí faz aquele processo, né? Divide pelo número de baixo, multiplica pelo de cima. Tá? Só que aí, quando não tiver o número de baixo, como é o caso do primeiro 4 e do último 4 aqui, né? Esse 4 aqui e esse último 4, então a gente vai só multiplica. Então você vai fazer aqui 3 multiplicado por 4 dá 12, mais, aí agora divide primeiro, 3 por 3 dá 1, e 1 multiplicado por 4 dá 4, mais 3 multiplicado por 4, 12. Soma essa parte de cima, repete a de baixo, você encontra aí, né, 28 terços. 28 é a soma do 12 com 4 com 12. E 28 dividido por 3 dá aproximadamente 9,333, dá uma dízima aí, ohms. Tá? Então, esse é o resistor equivalente total da associação. Tá? Então, se eu botar um resistor só com 9,33 ohms, ele vale a mesma coisa que todos esses do começo da questão. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Né? Agora eu tenho aí esse, um pouquinho mais de resistores. E aí a gente faz o seguinte, procura, uma dica quando tem esse formato aí, é você procurar começar pela parte mais afastada dos terminais. Quem são os terminais? Ponto A, ponto B, é onde está ligado ali na bateria, na pilha, tá? Então são os terminais aqui do circuito. Então você procura o ponto mais afastado deles aí. Qual o ponto mais afastado que a gente tem? A gente tem essa parte aqui, ó. E essa parte eu tenho uma associação em série. Né? Veja que eu tenho aí o 2, o resistor de 2 ohms, né? Aqui. Aí a gente tem o de 3 e desce para o de 5, ou seja, todos conectados no mesmo fio, associação em série. Então o que é que você vai fazer? Simplesmente somar esses 3 aí, que é 2 mais 3 mais 5, e dá 10 ohms. Então, esses 3 resistores se transformam em um só, e você vai ficar com isso aqui, ó. Ou seja, o que a gente não calculou ainda seria toda essa parte aqui, né? E esse 10 aqui seria do resultado que a gente encontrou. E aí agora eu vejo que eu tenho aí, né? Pegando essa ideia de pegar o mais afastado, eu posso calcular esses que estão em paralelo aqui, ó. Esses 2 que estão em paralelo. E aí eu tenho 2 resistores iguais. Então dá para usar as duas regras, mas é bem mais fácil a gente usar essa aqui, né? Pega o valor de 1 e divide pela quantidade, ou seja, 10 é o valor e divide pela quantidade 2, que dá 5 ohms. Então esses 2 resistores de 10 ohms vão se transformar em um só de 5 ohms, tá? E aí vamos aqui para cima, e aí o meu circuito agora ficou assim, ó. Então ele agora ficou com o de 6 de cima e o 6 de baixo, e esse 5 que foram os 2 de 10 que a gente transformou agora, tá? E aí novamente eu tenho uma associação em série, que é simplesmente você somar os 3 resistores. Somando isso aí, você encontra aí a resistência equivalente de 17 ohms, tá? Então percebam que em todas as questões é você procurar ir quebrando, né,
a associação, você reduzindo essa associação, tá? Até chegar num ponto lá que você tem um resistor único, que é o que a gente chama de resistor equivalente. Beleza, gente? Então por hoje é só, tá? Tem uma atividade para vocês responderem, que eu mandei aí no WhatsApp. Tá? E qualquer dúvida me procure. Coloquei umas questõezinhas lá um pouquinho mais complicadas, outras bem fáceis também, tá? Então força lá e respondam essas questões aí, ok? Qualquer dúvida me procure, tire dúvidas, pesquisem outras questões, tá? Pesquisem em outros sites, assistam outras aulas, ok? Porque existem associações bem complexas que a gente vai começar a ver depois, ok? Abraço aí e beijo para todos.